Olá, telespectador da Nova Diário do Brasil. Nós estamos iniciando aqui mais uma edição do Viva o Voto da temporada 2025, né? Esse programa que, como a gente sempre faz questão de frisar, que vai muito além das urnas. A gente continua acompanhando, né, as pessoas que foram eleitas, não eleitos, discutindo aí os problemas e projetos do país, do nosso estado, da nossa região e, claro, obviamente, da nossa querida Bauru. E hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui no estúdio, né, ela que tem uma experiência, uma vida praticamente dedicada à educação, né, também é diretora acadêmica da Faculdades Integradas de Bauru, a tradicional FIB, também já teve 3 mandatos de vereadora, né, e disputou 2 vezes a eleição para o Executivo, foi candidata a prefeita de Bauru, inclusive no ano passado, em 2024, onde ficou em segundo lugar, com a expressiva votação de mais de 31 mil votos. Eu estou falando exatamente da nossa educadora política também, Chiara Ranieri. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda aqui ao programa Viva o Voto. Obrigada, Mantini. Um prazer enorme voltar aqui ao Diário do Brasil, TV Prevê, num programa que tem despertado o interesse de tantas pessoas, né? O Viva o Voto e, claro, alguém com trajetória política sempre se interessa muito e vocês estão de parabéns. Fico muito feliz com o convite por poder estar aqui com todos, né? Para a gente conversar um pouquinho. Obrigado, Chiara. E, obviamente, né, dispensa apresentação em relação à sua trajetória, à sua vida dedicada à educação, desde os familiares. Daqui a pouco também nós vamos falar um pouco do saudoso do Ranieri. Mas o que você achou, como é que você avalia essa proposta do MEC, né, do Ministério da Educação, de tentar controlar um pouco a questão do crescimento expressivo que tiveram nos últimos anos aí dos cursos de EAD, né, ensino à distância, principalmente nesses cursos aí que lidam mais com a parte humana, o direito, a medicina, a própria psicologia, a enfermagem, que é a avaliação que a diretora acadêmica da FIB faz sobre essa determinação do MEC. As pessoas conhecem muito pouco sobre as modalidades de ensino. No ensino superior, nós tínhamos até agora a modalidade presencial, que é a mais conhecida porque é a tradicional, onde tudo o que ocorre em termos de componentes curriculares, então disciplinas, estágios, conteúdos que são do dia a dia de cada área de formação, são oferecidos de forma presencial. Então, o aluno tem que estar presente, não pode fazer nada remotamente, à distância e tudo mais. E nós tínhamos também outras 2 modalidades que acabavam se confundindo um pouco, que é a híbrida e o EAD. O híbrido, você tem até 50% de atividades em modalidades em atividades não presenciais. Certo. Que aí você tem o remoto, que é com aquela aula síncrona, né? Você tem um professor com um grupo de alunos em tempo real, naquele mesmo momento, e você tem o EAD, que são aulas gravadas. Isso existia junto com um presencial que poderia oferecer até 40% da sua carga horária, 40% da sua carga horária não presencial. Então, quando a gente fala de ensino presencial, a gente está falando ainda de cursos que podem oferecer uma quantidade significativa da carga horária total do curso, ainda em atividades não presenciais. Esse regramento que veio, ele não inova muito naquilo que já era permitido, a não ser para a enfermagem. Certo. Então, o que se fala muito é que o COREM, o Conselho de Classe da Enfermagem, venceu essa batalha com os grandes grupos educacionais, porque o caminho de se permitir muito no EAD é o caminho dos grandes grupos educacionais. Não é o caminho dos conselhos de classe, daqueles que querem uma formação qualitativa. Sim.
São os grupos que querem uma formação quantitativa, de grande número de formandos no ensino superior, na graduação. Então, acho importante porque é uma sinalização de um governo que diz, calma, não é tudo que pode. Mas eu acho que, além do que já foi regulado, neste momento, há espaço para que outros conselhos também trabalhem para que o presencial não ocorra da forma como vem acontecendo, com tanta carga horária não presencial. Na medicina, por exemplo, a gente conversou com o diretor de uma faculdade pública, né, renomada recentemente, Chiara, e também com outras iniciativas que o MEC tem tomado, né? E ele até falou, Mantini, primeiro eles autorizaram de forma, sem nenhum critério quase, a abertura de cursos de medicina. Agora está querendo puxar a orelha dos cursos de medicina, avaliar a faculdade ou até o aluno, mas por que não teve um critério, né, firme, com muitas regras bem definidas, antes de autorizar a abertura dos cursos? Nós estamos falando de medicina, né, que sem menosprezar as outras profissões, mas lida com a vida humana, né? Quer dizer, agora fica essa correria. Ele até falou assim, essas medidas agora são paliativas. A senhora acha que realmente abriu-se a porteira em um determinado momento e agora está tentando corrigir erros do passado? Eu acredito que, especificamente para a medicina, nós tivemos, dentro do programa Mais Médicos, a abertura de novos cursos de medicina e numa proposta que naquele momento chamou muita atenção de todas as instituições de ensino superior. E eu conheço muito bem o processo porque eu elaborei um projeto, encaminhei. Certo. E não foi o projeto que foi contemplado para Bauru, embora a instituição que apresentou o projeto, que já atuava na área da saúde aqui em Bauru, fosse a minha, fosse a FIB. Então veio uma instituição de fora de Bauru para Bauru se instalar, que não conhecia a realidade de Bauru, né? E veio para usar a estrutura de saúde pública de Bauru. Então, quando a gente fala do programa Mais Médico, a gente está falando de um curso de medicina que, para ser implantado, a instituição de ensino não precisava construir hospital. É grave isso. Então, os estudantes de medicina seriam formados dentro do sistema SUS sem a obrigatoriedade de se construir hospital. Tanto é que o primeiro passo era a cidade ser contemplada, né? E na época eu me lembro muito bem que o Rodrigo Agostinho era prefeito e eu que fui procurar para que a gente tivesse essa adesão do município ao programa. E aí, na sequência, nós encaminhamos a proposta e, junto com a FIB, outras instituições também encaminharam, e um dos critérios era que a instituição tivesse experiência na manutenção de cursos de medicina, o que não era o caso da FIB, né? E aí a gente teve uma instituição vindo para Bauru, né, com a experiência em cursos de medicina. Eu acho que esse critério foi o critério que realmente fez a diferença. Mas além desse critério, uma das coisas que hoje a gente questiona muito é que existia uma contrapartida da instituição para o uso desses espaços em valores. Sim. Então, quando a gente fala, olha, a instituição que trouxe o curso de medicina para cá, ela teria a obrigação de ter contribuído já com a rede municipal em valores exorbitantes aí, que daria até para construir hospital e tudo mais, e ainda não chegou esse recurso, a gente questiona. Sim. Porque isso era critério na hora de ser avaliado e ser ganha aí, porque foi uma concorrência pública, essa concorrência de implantação de curso. Então, assim, respondendo a sua pergunta, abriu-se? Abriu. O que acontece hoje? Nós temos em Bauru um curso de medicina público, que é o da Universidade de São Paulo, que já usa o SUS da região, né? Então, é um volume grande de alunos. E junto com isso, também de um curso, né, de medicina que também está sendo formado por uma instituição privada nos mesmos espaços. Então, está havendo choque de concorrência nesses espaços. Sim. Então, a gente recebe muita reclamação dos profissionais, que muitas vezes têm um excesso de alunos de medicina e numa rede que não oferece tanto espaço. Suporta, né? Então, assim, eu acho ruim ter mais cursos de medicina? Não acho. Não acho.
Eu acho que algumas especialidades, por exemplo, a gente tem uma carência imensa de profissionais médicos, né? Então, eu acho que é importante que se forme médicos, mais médicos, mas os critérios precisam estar muito bem direcionados nos documentos do Ministério da Educação para que a gente tenha uma formação que garanta uma qualidade de formação. E outra coisa que a gente se preocupa, o médico ele não se forma quando ele conclui a graduação. Sim, a residência. Ele vai para a residência. Isso. E aí a gente tem uma concorrência imensa nas residências. Então, a formação inicial do médico não quer dizer que a gente vai suprir essas lacunas de especialistas em determinadas áreas, porque nós não temos as residências sendo oferecidas para atender essa demanda da formação. Entendi. Bom, a Chiara, ela disputou a eleição de 2024 para a Prefeitura de Bauru, ficou em segundo lugar, com mais de 31 mil votos. Obviamente, hoje vem sendo paquerada, namorada, até noivando aí, né? Muita gente, tem muitos pré-candidatos querendo saber o que a Chiara vai fazer do futuro político, mas isso a gente vai perguntar para ela daqui a pouquinho. Após a eleição, né, a Chiara deu uma retirada de cena, voltou a cuidar da vida familiar dela, também da faculdade, da qual é diretora acadêmica. Mas fala pra gente, como é que está o dia a dia da Chiara depois da eleição municipal? A senhora está se dedicando mais realmente à família, à faculdade? Como é que está o dia a dia da Chiara depois da eleição de outubro de 2024? Eleição é um momento muito intenso, assim, porque as pessoas que não são, vamos dizer, servidores públicos, eles têm que cumprir a mesma jornada, né, que já cumpriam, e mais a dedicação à campanha. Então, é muito intenso. Eu falo assim, ainda bem que tem data para começar e data para encerrar a campanha eleitoral, porque é realmente uma dedicação exaustiva, né? E, às vezes, as pessoas não compreendem muito o porquê que na campanha se faz algumas coisas e fora da campanha não se faz. É porque, realmente, é impossível ter a vida profissional, a vida pessoal, a vida política e essa vida de presença em rua tão intensamente quanto no período eleitoral. Então, assim, a eleição terminou no início de outubro, mas eu tive mandato até o final de dezembro. Isso, como e vereador. Trabalhei até o final de dezembro. A última audiência pública realizada na Câmara no mandato passado fui eu que realizei. Né? Então, assim, realmente me dediquei muito, fiz com muito amor, mas eu acho que tudo tem o tempo certo. Então, a continuidade desse governo fez com que eu entendesse que era o tempo de se analisar o perfil desse novo governo, já que a continuidade, né, seria algo natural, mas com uma campanha que foi apresentada de que seria muito melhor, né, o novo mandato. Então eu falo, todo governo precisa de 6 meses para ser avaliado. Então já está dando 6 meses, então é hora da gente fazer a nossa avaliação. Tá. Bom, dentro desse contexto aí da senhora como diretora acadêmica da FIB, a senhora também está se dedicando há um bom tempo já. A senhora faz parte, inclusive, como representante da faculdade, de um grupo formado aqui em Bauru do Ecossistema da Inovação, que se reúne mensalmente, né, nas mais variadas instituições de ensino que compõem o ecossistema. É o conhecimento aí dando a sua contribuição para avançar as questões de tecnologia e inovação aqui em Bauru, e por que não na nossa região. E a última reunião recente foi na FIB, né, da qual a senhora dirige lá juntamente com seus familiares. Fala pra gente um pouquinho do que aconteceu nessa reunião, qual foi a pauta e o que ficou decidido dessa última reunião aí do Ecossistema de Inovação lá na FIB. As últimas reuniões, elas têm sido muito pautadas pela situação, inclusive a última audiência que nós propusemos lá na Câmara e realizamos foi justamente por conta das demandas do ecossistema de inovação, especificamente com relação ao parque tecnológico. Esse parque tecnológico. O parque tecnológico. Nós, do Ecossistemas, vislumbramos que a área da antiga Funcraf seria uma área que atenderia exatamente
o Sistema Paulista dos Ambientes de Inovação para o credenciamento de um parque tecnológico para Bauru. Né? O parque tecnológico ele é um distrito industrial com um viés mais tecnológico e com áreas para pesquisa e desenvolvimento, para estimulação da inovação. Então, uma parte administrativa da área a ser credenciada como parque tecnológico ficaria para uma gestão deste parque e para o fomento da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação. E o requisito era a área de 200 mil metros quadrados, que é a área que foi devolvida ao município pela Justiça. Tem. Sim. Então, o sonho de quem participa é que, olha, vamos transformar essa área em distrito, mas com a permissão para que esse distrito se credencie ao Sistema Paulista de Inovação como parque tecnológico, receba todos os benefícios de um parque tecnológico, em termos de recursos financeiros, de infraestrutura, tudo aquilo que faz de um parque tecnológico se diferenciar de um distrito industrial. Normal. Mas o que nós percebemos, e na última audiência pública que fizemos no ano passado na Câmara ficou muito evidente, é que o governo não queria. Isso se concretizou agora, na última reunião que aconteceu na FIB, na quarta-feira da semana passada, de que realmente o governo não quer. Então, nós nos recuamos neste momento e vamos aguardar o término desse governo para pensar numa próxima área. Porque além de não se permitir que essa área seja também um parque tecnológico, também se aboliu ali qualquer possibilidade de uma outra área. Não existe nada direcionado. Então, qual seria outra área em Bauru que pudesse ser transformada em parque tecnológico? Nenhuma. Então, infelizmente, nós perdemos a possibilidade de credenciar Bauru ao Sistema Paulista de Inovação para termos um parque tecnológico. Então, quer dizer, nós estamos falando aí de pelo menos mais 3 anos e meio sem a mínima possibilidade de ventilar esta possibilidade de ter um terreno para instalação de um parque tecnológico. É isso que a senhora está falando? É. Olha, a gente fala assim, ó, os requisitos para parque tecnológico, nós tínhamos todos, menos a área. Sim. Então, nós temos em Bauru o Centro de Inovação, que não é o da Prefeitura credenciado ao Sistema Paulista. O da Prefeitura não é credenciado, é o da Unesp. Sim. Nós temos a incubadora de empresas da Unesp credenciada. Né? Eles são muito generosos com o ecossistema, eles não chamam de estruturas da Unesp, sim, mas são da Unesp. Eles dizem que são estruturas de todo o grupo, inclusive do próprio município. Mas esses dois requisitos, o Centro de Inovação e a incubadora de empresas, mais os 200 mil metros quadrados, é o que seria necessário. E a Prefeitura sinalizar, né? Olha, nós queremos. Então, o projeto é do governo municipal. Não quer, tudo bem. Infelizmente, nós perdemos. Eu até participei, que era da audiência pública, da qual a senhora foi autora dela. Também participei da penúltima reunião do ecossistema, que foi aí no sítio da Prefeitura. Até chamaram às pressas o novo secretário de Desenvolvimento Econômico, o Jurandir Posca, na ocasião, e ele até levantou uma dúvida e marcou em seguida, montou-se uma comissão lá para conversar com a prefeita, porque ele chegou na reunião, ele tinha acabado, obviamente, de assumir, não tinha nem a obrigação de saber como é que estava o andamento desse processo, mas a dúvida que ele tornou pública lá nessa reunião foi que havia uma dúvida, que eles achavam que os 200 mil metros quadrados ia ser única e exclusivamente para o parque tecnológico. Aí foi esclarecido lá pelos membros do ecossistema que não. A lei exige que tenha uma área de 200 mil, mas que outras empresas que pleiteiam se instalar nos 200 mil metros estariam perfeitamente, poderiam se instalar lá. Foi tirada essa dúvida, ele até saiu muito motivado daquela reunião, dizendo que ia marcar uma reunião com a prefeita, porque dizia que o executivo, ou parte da equipe do executivo, tinha esta dúvida em mente. E agora foi feita uma outra reunião, depois de um mês depois da reunião com o executivo, a senhora traz aqui uma informação que, sinceramente, joga uma ducha de água fria nas pessoas aí que estão na expectativa grande de ter, ao longo desse governo, nós estamos falando aqui de pelo menos mais 3 anos e meio, para realmente ter essa perspectiva, né, de ter a doação de um terreno de 200 mil metros quadrados, como exige a lei, mas que outras empresas poderiam, inclusive, instalar
usufruindo do conhecimento do parque tecnológico dentro da própria área, né? Muito Exato. estranho isso. E veja bem, o que é mais estranho, né? Junto com a informação que foi levada à reunião por uma servidora de carreira da prefeitura, em nome do secretário, porque o secretário não deu qualquer resposta para essas pessoas que participaram de reunião com ele, que participaram do encaminhamento, eu não fiz parte. Não deu qualquer resposta, não foi na reunião. Então, assim, essa servidora levou, olha, em primeira mão, não. Só que, ao mesmo tempo, diz o seguinte, olha, lá vai se instalar indústrias, ok. Quais indústrias? Olha, a indústria tal não vai. Por que não? Vai uma indústria que é do município, que é importantíssima, e vai uma empresa de logística. É claro que se a gente for falar uma empresa de logística que não tem pesquisa, não tem desenvolvimento, o ideal é que ela estivesse num outro distrito e não num parque tecnológico, porque o parque tecnológico tem esse viés, né, de construir, né, de desenvolver pesquisa, fazer ciência, inovar, né? Mas estranha muito a gente pegar uma indústria de medicamentos importante que nós temos na cidade e a informação de que essa não. Então, assim, essa escolha intriga muito as pessoas que fazem parte, né, do ecossistema e que vivem o dia a dia pensando em desenvolvimento para a cidade, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico sinalizando, não, essa não, sim, essa sim. Muito difícil para nós tudo isso. A senhora não acha que agora o grupo aí do Ecossistema Inovação deveria tornar pública essa decisão e, de repente, fazer um novo movimento? Porque esperar 3 anos e meio um outro eventual governo, que será um outro governo, obviamente, mas para iniciar de novo toda essa discussão do zero, não dá para tentar, pelo menos tentar reverter essa situação, sensibilizar, conscientizar a atual gestão da importância que é? Amandine, veja, a lei, né, que transformava o distrito, quer dizer, aquela área em distrito 2, ela passou na Câmara no final do ano. Sim. Eu fiz as emendas para que houvesse a possibilidade de também ser considerada parque tecnológico. Mas naquela última sessão legislativa do ano, essa lei era para ter sido votada. Mas o vereador Fabiano Mariano, ele não entendeu a lei e pediu prazo, né? Sim. Então saiu da pauta. O que acontece quando sai da pauta na última sessão? Todos os projetos voltam para o executivo. Sim. Então as emendas foram descartadas. O que aconteceu é que o novo projeto foi encaminhado para a Câmara, né? Esse novo projeto não foi levado em consideração nada do que nós apontamos na audiência, o que colocamos em emenda, foi um projeto frio, foi votado e aprovado por unanimidade e desconsiderando a questão do parque tecnológico. O que nós trabalhamos esse ano, então? A possibilidade de se rever essa lei. E ainda assim, então nós não estamos falando de hoje, nós estamos trabalhando, não sou eu, vereadora, que ara a época, é o ecossistema trabalhando com isso, né? Há bastante tempo. Não houve sensibilidade nenhuma do governo, nem do secretário, que eu não sei se entendeu até hoje o que é o parque tecnológico, mas assim, foi desrespeitoso com o grupo, porque não deu retorno, né? E o grupo entendeu, pela postura da Secretaria de Desenvolvimento, que foi um ponto final. Então, o que nós decidimos em reunião é que a gente volta a conversar sobre parque tecnológico quando esse governo estiver acabando. Certo. Bom, a gente lamenta bastante como cidadão, como jornalista, porque a gente acompanha de perto, né, essas reuniões do ecossistema. É lamentável porque a gente vê parque tecnológico em Botucatu, a gente vê até na cidade de Maringá, que cada pouco eles trazem um projeto de Maringá para copiar aqui em Bauru, pelo menos tentar implantar. Maringá tem parque tecnológico, né? Eu lembro que tem um ex-prefeito de Maringá que veio, ele com a esposa, apresentar projetos aqui em Bauru. Enfim, cada pouco alguma experiência de Maringá surge em Bauru, né? Deveria aproveitar, então, também esse bom exemplo de Maringá, lá no Paraná,
né, e avançar essa questão do parque neológico, parque tecnológico. E Lençóis Paulista está trabalhando para implantar o parque tecnológico lá. Né? Eu acho que Lençóis Paulista vai conquistar o parque tecnológico antes de Bauru. Talvez a gente nem conquiste, porque exige um investimento grande. Sim. Não do município que está ali oferecendo a área e colocando alguma infraestrutura. Apesar de que essa área, a infraestrutura está praticamente pronta, é pouca coisa a se fazer. E o próprio gestor do Parque Tecnológico pode ir atrás dos recursos para aprimorar essa infraestrutura, para começar a funcionar. Não precisa começar a funcionar como algo maravilhoso, mas algo que possa ser viabilizado ao longo do tempo e não ser esquecido como parque tecnológico. Sim. Que ali consiga o início das pesquisas, do desenvolvimento, da inovação, que a gente quer na cidade de Bauru, né? E a gente quer todos que são do ecossistema. E aí a gente fala das instituições de ensino superior, das instituições de ensino técnico e tecnológico, né? Sistema S, sim, as organizações, as empresas de tecnologia, né? Todas as indústrias que trabalham com pesquisa e desenvolvimento almejam o parque tecnológico, mas o governo municipal não, né? É uma pena porque o recurso que vem do governo do estado com certeza vai ser direcionado para os municípios que nós citamos aqui. Tem Botucatu, Parque Tecnológico, Lençóis talvez conquiste o Parque Tecnológico, né? E a gente perde um recurso interessantíssimo para a questão da tecnologia e da inovação. Tá, então, nós voltamos aqui alguns instantes com Chiara Ranieri, vai falar bastante ainda sobre a política, tá? Também sobre educação, sobre a vida dela e sobre até o projeto político dela. Vamos ficar sabendo daqui a pouquinho mais novidades com a Chiara Ranieri. Voltamos em instantes, não saia daí. Olá, nós voltamos aí rapidinho de volta com a nossa convidada de hoje do Viva o Voto, Chiara Ranieri. E agora nós vamos falar um pouco, vamos emocionar um pouco a Chiara, né? Vamos levar ela um pouco. Ela é uma pessoa muito família, né? Princípios de família, respeita todo mundo. Chiara, no último dia 20 de maio, o saudoso Dudu Ranieri, seu pai, professor Dudu Ranieri, né, a gente acompanhou até algumas postagens, uma homenagem bonita feita pela própria faculdade, pela FIB, né? Agora você fala pra gente, em nome da família Ranieri, né, tem nome de rua, seu pai também foi vice-prefeito entre 2001 e 2003 aqui de Bauru. Fala pra gente um pouco dessa saudade, dos legados que você sente até hoje, do saudoso pai e professor Dudu Ranieri. Olha, eu talvez tenha sido uma das pessoas mais próximas, não só por ser filha, mas porque a minha vida sempre foi muito próxima daquilo que ele já realizava, né? Então, assim, a formação da Chiara, eu fui aluna do Liceu Noroeste até entrar na faculdade. Sim. O Liceu Noroeste tinha o meu pai, Dudu Ranieri, como diretor-geral. Eu tive uma parte com a minha mãe, coordenadora de curso, depois, hoje, né, ensino fundamental 2, ensino médio, na época não era esse nome, mas no liceu, então a gente voltava da escola juntos, né, e na hora do almoço era a hora da política. Então ele recebia no liceu, na sala dele, enquanto eu aguardava para ir para casa almoçar, muitas das pessoas que viviam a política diariamente, vereadores, militantes partidários, pessoas que o respeitavam porque tinha uma trajetória política muito forte desde muito jovem e continuou até o fim da vida dele, né? Então, foi secretário municipal de Esportes, Lazer e Turismo, sim, secretário municipal de Educação, foi presidente do DAI,
foi vice-prefeito, sempre presidiu o partido político, apresentou à cidade grandes políticos que foram eleitos vereadores, né, e que até hoje fazem aí o seu papel político na cidade. Então, assim, essas pessoas eram muito familiares para mim, não só porque eu os via, mas também porque na ida para o almoço, a gente ia ouvindo jornal no rádio, né? Que legal. Eu acho que isso é muito gostoso, porque eu ouvi muito Maria Dalva. Olha só. Né? Então, as pessoas que eu via diariamente estavam também no rádio. Isso me aproximou muito da política. E eu fui fazer faculdade em análise de sistemas, e assim que eu me formei, eu me tornei professora do Liceu Noroeste, né? Então, ele era o meu chefe lá. Olha também. Só. Então, eu comecei a minha vida como professora de informática no Liceu Noroeste. Mas logo em seguida, depois de 2 anos de formada, nós implantamos a FIB. E eu comecei como diretora acadêmica na FIB. Participei da implantação do primeiro curso, que foi o curso de administração. Então, toda a minha formação como gestora foi uma formação que eu tive ao lado dele também. Sim. E aí, nesse meio tempo, nós tivemos aí todo esse caminhar mais público, que é a vida política, que já é uma vida de 25 anos. Sim. Que eu tive ele como professor, obviamente. A primeira vez que eu fui candidata a vereadora, eu tinha 25 anos, e ele era candidato a vice-prefeito, com o Nilson Costa. E, na verdade, ele não gostou dessa história, não. Ele, naquela época... era muito, hoje ainda é difícil, mas naquela época era muito difícil você apresentar candidaturas de mulheres. Sim. E aí ele pedia para a gente se apresentar, que depois ele substituiria e tal. E aí eu me coloquei, né, à disposição, mas eu não abri mão da candidatura. E ele não gostou dessa ideia, porque ele achava que, primeiro, eu era jovem, mulher, né, e estava começando uma vida profissional, que não era o momento. Enfim. Eu comecei a minha campanha e levei a minha campanha. E na época eu morava com ele, era solteira. E começaram a chegar os brindes, que naquela época era muito comum. Podia dar. Listinha de unha, né? Porta-título de eleitor, canetinha. E começou a chegar chegaram caixas e eu punha na sala de casa. Para provocar o pai. Eu punha na sala de onde for, eu punha na sala de casa. Então ele chegava em casa, ele olhava aquilo e falava assim, nossa, acho que ela quer mesmo. E foi assim que começou. E dali, eu não fui eleita a primeira vez, né? Eu fiquei como primeira suplente do partido, mas fui muito bem pela inexperiência, pela idade, e gostei. E dali 4 anos eu fui candidata a vice-prefeita. Né? E na eleição seguinte é que eu voltei como candidata a vereadora e fui eleita. Eu estava casada, grávida, estava grávida da Alice, né? Eu assumi meu mandato em janeiro, a Alice nasceu em março. Então, assim, eu falo, a Alice faz campanha desde a barriga. A Alice tem um viés político muito forte. Tem um viés político. E aí, fiz o meu mandato, saí candidata a prefeita. Eu fiz um bom mandato, tanto é que eu fui reconhecida como uma candidata com potencial de disputa para a prefeitura. E, na verdade, eu estava disputando a reeleição de Rodrigo Agostinho, que foi reeleito com 82% dos votos. Então, ele tinha uma aprovação muito grande. Então, fiz uma campanha bacana, participei, fiquei 4 anos fora, porque perdi a eleição, e voltei. E fiz mais 2 mandatos. É legal porque você fez uma campanha, lembrando da primeira, uma campanha propositiva, né? Nunca foi agressiva, propositiva, que é interessante nesse processo democrático todo, e sempre respeitando, inclusive, os adversários, né? E também, como mulher, vencendo desafios, incentivando, inclusive, outras mulheres a participar do processo político. Eu acho que você teve e tem até hoje, né, principalmente com essa consolidação agora na eleição de 2024, esse papel fundamental, né, Chiara, de atrair mais mulheres também para esse processo político eleitoral, né? Sem dúvida. Eu digo assim, quando o meu pai faleceu, né, já são 7 anos, né, Mantini? Quando ele faleceu, ele deixou não só esse legado da educação, né, da FIB, mas esse legado político. Então, assim, eu assumi a presidência do partido
É uma responsa, né? Eu assumi a presidência do partido e nós fizemos, na eleição seguinte, o maior número de vereadores. Então, assim, eu falo que eu fiz o dever de casa. Eu assumi o partido, eu falo assim, sempre que nós estivemos à frente, na direção dos partidos, nós nunca tivemos problema com contas, foi tudo muito certinho, né? As chapas que nós montamos foram chapas que nós nos orgulhamos muito, porque são pessoas de bem, que se colocaram à disposição para a política, né? Então, a gente levou isso adiante até o falecimento dele. Depois do falecimento dele, eu fiz igualzinho o que ele fazia. Pelo menos eu sempre tentei fazer igualzinho, né? E nas 2 últimas eleições, nós já não tivemos ele junto, né? Participando, mas eu acho que a história conta muito do que é essa formação de base, né? Eu fui a 2ª vereadora mais votada na eleição de 2020, né? E nessa última eleição agora, eu fui a 2ª mais votada também, né? Na eleição à Prefeitura de Bauru. E eu acho assim, ganhar ou perder é circunstancial, porque o que a gente entrega e o que a gente leva com a gente, ninguém tira, né, Mantini? Ninguém tira. Você, mais uma vez, fez uma campanha limpa, propositiva de novo, né? E se colocando, tendo a coragem, inclusive, de se colocar, né, o seu nome do grupo à disposição para oferecer uma alternativa para o eleitor bauruense, né? Com certeza. Isso ficou bem claro. Agora, falando do pai ainda, seu pai, eu acho que 2 coisas marcantes que todo mundo no meio político fala, que era uma pessoa enérgica, mas autêntica, um homem de palavra. Eu acho que isso é muito forte para você também, né, nessa continuidade da tua vida política, né? Na vida, né, Mantini? Porque quando a gente tem pessoas que têm essa personalidade forte, a gente acaba se espelhando muito nisso, né? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que gosta que as pessoas tenham dúvida naquilo que eu estou falando. Certo. Eu tento ser muito clara quando eu falo sobre algo, né? Essa coisa de ficar meio que, eu tô junto, mas na hora que convém eu não tô, ou então eu sou situação, mas de repente eu faço uma oposição. Não, tem que eu ter sempre lado, tive né? posições claríssimas na política. E eu acho que na minha vida pessoal, né, na minha vida profissional também é assim. E eu acho que as pessoas gostam disso. Falar não é mais difícil do que falar sim. Sim. E às vezes o não é mais importante no momento. Então não é algo que... Às vezes a gente aprende mais com não do que com sim, né? Exatamente. Eu aprendi com muitos nãos. Então, acho que as pessoas se sentem bem quando elas entendem que o sim é um sim de verdade e o não é um não de verdade. Tem. Agora, Chiara, a senhora já foi presidente do DEM, antigo PFL, agora assumiu União Brasil pela 2ª vez, aí vem essa surpresa de cima para baixo, Moça Massa. É claro que tem outros partidos também participando desse processo, ou de federação, ou de fusão, mas a senhora, como presidente da União Brasil, juntamente com a comissão provisória do partido, com os demais militantes, como é que a senhora recebeu aí essa decisão de cima para baixo, né, de Brasília para o município, ou para os municípios, dessa eventual formação da federação com o PP? Como é que a senhora recebeu isso e os demais companheiros do partido? Olha, eu sou pessoa de partido, né? Veja bem, o PFL é a minha origem partidária. O PFL se transformou em Democratas, em DEM. Isso. Né? Eu não mudei de partido. O Democratas, o DEM, fez uma fusão com o PSL e se transformou em União Brasil. Nesse momento, eu era presidente do DEM. Na fusão, eu preferi ficar fora da direção do partido aqui em Bauru, mas não saí do partido. Sim. E na ocasião, eu fiz esse movimento porque eu não entendia como funcionaria essa fusão, porque eram partidos distintos. E eu não estava apostando que isso fosse funcionar muito bem. E aí
o pessoal do partido dizia, mas calma, vai dar tudo certo, as coisas vão se acomodar, né? Quem comunga dos mesmos ideais vão ficar, quem não comunga vai sair. E, às vezes, a juventude traz uma certa ansiedade na gente, mas eu aguardei, o que aconteceu? Exatamente isso. Então, no início do ano passado, o partido União Brasil estava sem direção aqui em Bauru. Sim. E aí eu me apresentei, olha, eu posso organizar o partido. A gente estava às vésperas aí de filiações, de mudanças de partido para aqueles que tinham mandato. Então, a gente precisaria organizar o partido para disputar as eleições. Então, eu assumi o partido, reorganizei o partido, né? E estou na presidência até agora. O que nos surpreendeu um pouquinho neste momento é que as federações, pela experiência que nós tivemos, e é uma experiência recente, né? Porque nós temos só 2 federações. Né? A federação do PSDB com Cidadania, que foi muito complicada na eleição municipal. Sim. E a federação do PT, PV... PCdoB, que também foi bem complicada na eleição municipal, até com troca de candidato a prefeito. Sim, exatamente. Então, assim, as federações, às vésperas da eleição, organizaram as suas comissões provisórias, os seus diretórios de federação, porque na disputa você tem que ter essa coletividade. Sim. Não é o partido que lança, é a federação. Então, eu olho para essa federação e falo assim, como é que vai funcionar? Chiara, presidente do União Brasil, e Dosimar Rosim, presidente do PP. Será que a gente vai conseguir, de alguma maneira, criar aqui uma direção de federação que comungue dos mesmos ideais, dos mesmos propósitos? Eu acho que alguém vai ter que sair, e não serei eu. Sim, é mais difícil, né? É que eu falo, o pessoal de Brasília toma umas decisões assim, claro, pensando em fundo eleitoral, pensando em aumento de bancadas, tudo isso aí até é legítimo, mas primeiro eu acho que devia fazer uma avaliação, uma pesquisa, vem conversar com a base. Qualquer partido forte precisa fortalecer primeiro a base, e a base está nos municípios. Converse com as lideranças municipais, antes de tomar essas decisões aí, desculpa falar, mas arbitrárias, só pensando em processo da próxima eleição, né? Aí quando não toma muita providência, também vem o TSE e faz as suas normas para a próxima eleição. Eleição cada 2 anos. Olha, está difícil esse processo eleitoral no país. Mas você adiantou exatamente a minha pergunta, você já respondeu, né? Quer dizer, vai quase impossível, para não falar impossível, realmente, de água e óleo estarem juntos nessa federação, localmente falando, aqui na cidade de Bauru, pelos princípios, pelas propostas, pelas pessoas que cercam cada um dos respectivos partidos, né? Lembrando que o PP é presidido pelo pai da prefeita, Sueli Rosim, seu Dosimar, e tem 2 vereadores eleitos na Câmara, né? O Júlio César e o André Maldonado, que está cumprindo aí o seu primeiro mandato. E União Brasil, que reelegeu o nosso querido decano José Roberto Segala. Realmente, eu não gostaria de estar na pele da presidente do União Brasil de Bauru, a Chiara Ranieri, mas eu tenho certeza que liderança, habilidade, ela e o grupo dela vai ter para, juntamente com a cúpula do partido estadual, principalmente, a resolver esse problema local de Bauru. Chiara, eu, Amantini, jornalista, mais de 31 mil eleitores de Bauru, né, e até amigos e amigas da região querem saber aí qual é o projeto político, se é que tem um projeto político para 2026. 2026 nós temos as eleições, que são eleições, vamos dizer assim, não municipais. Eu nunca disputei uma eleição não municipal. Todas as minhas participações como candidata foram candidaturas ou para vereadora, ou para vice-prefeito, ou para prefeito. Então, são eleições municipais. Eu só disputei eleição, eu falo assim, eu não sou candidata de cada 2 anos, eu sou candidata a cada 4 anos. Né? Nesse momento eu não tenho mandato,
Eu tenho um respeito muito grande do meu partido, assim como o partido tem o meu respeito. Conquistado, inclusive. Conquistado, inclusive, né? E acredito muito que o União Brasil tem condições de fazer uma belíssima campanha no ano que vem, em todos os níveis, né? Eu falo aqui no governo do estado, né? Em nível federal, tem nomes excepcionais, tem pessoas de bem, então eu acho que isso me conforta de estar no União Brasil e acredito muito que na região de Bauru nós temos um espaço garantido. Certo. Para a União Brasil, eu sou a liderança regional, né? Isso está verbalizado, está sinalizado, né? Eu passei as últimas 3 semanas na televisão, sozinha pela União Brasil Mulher. Então, assim, já é uma sinalização de que o partido quer que eu seja a candidata a deputada aqui na região. Certo. E eu já sinalizei que serei. Você teve recentemente em São Paulo, em reuniões lá, né, com o diretório estadual, enfim. Você sentiu que realmente a Chiara é uma pré-candidata aqui pela região de Bauru, né? Eu me sinto, assim, acolhida no União Brasil. Acredito que Bauru precisa, a região carece de um deputado, né, que seja daqui, que consiga fazer essa interlocução. E se eu puder ajudar, Mantini, pode contar comigo. Eu acho que eu sou uma candidata que posso ser eleita. E eu acho que Bauru e região vão ganhar muito com isso. Vários convidados e convidadas que a gente trouxe aqui no Viva o Voto, Chiara, todos eles, uma questão unânime realmente, da falta da representatividade, quanto tem custado isso para Bauru e para a nossa região aqui nesse raio de 50, 60, 70 quilômetros, né? A ausência de hoje a gente não ter representatividade política, tanto no Congresso Nacional, quanto na Assembleia Legislativa. Claro que nós temos aí o senador Marcos Pontes, mas o cargo de senador ele tem um outro viés, não é questão pontual, vamos dizer assim, né? É mais de defender os interesses do Estado de São Paulo, é para isso que é uma das principais atribuições dos senadores, né? Ao contrário de um deputado federal, de um deputado estadual que cuida mais das suas bases, que tem recursos das emendas impositivas para serem distribuídas, além disso também de ser realmente um porta-voz autêntico, de ouvir as lideranças, as principais demandas da região e levar, tanto aqui em nível estadual, na Assembleia Legislativa e até o Palácio dos Bandeirantes, quanto em Brasília também no Congresso ou no Executivo, as demandas da região de Bauru, né? Isso depois que o Dr. Pedro Tobias, todos foram unânimes em falar aqui, né? Que deixou de ser essa referência, com o escritório aberto aqui, com uma assessoria que realmente trabalhava bastante juntamente com o deputado, que até facilitava o trabalho dos assessores, eu me incluo nessa lista, né? Era um deputado distrital, está faltando isso, quer dizer, não tem mais uma referência. O pessoal da região, Chiara, fala assim, a gente vem para Bauru, não tem mais um lugar de encontro para a gente discutir, um lugar para tomar café. O escritório de vocês lá, meu Deus do céu, eu recebia todo mundo, era atender, discutir a pauta da saúde, da educação, da infraestrutura, né? Enfim, grandes obras que vieram para Bauru no mandato dos 20 anos, aí que ele ficou 5 mandatos consecutivos. Então, Bauru, a nossa região aqui central, principal cidade da região central, mais de 400, chegando a 400 mil habitantes, quase 300 mil eleitores, não tem um deputado estadual, um deputado federal. E a Chiara, se ela está colocando o nome dela como pré-candidata a deputada, além de ser uma pré-candidata a deputada, mulher, né? Uma outra referência, nós sabemos da sensibilidade da mulher, e não é só porque é mulher, mas é uma mulher diferenciada, né? Então, Chiara, eu acho que realmente você pensa nessa possibilidade com muito carinho, tendo o apoio do partido e, obviamente, da família, né? Que eu acho que também tem um poder de decisão muito grande, né? Realmente vai ajudar você a decidir esse processo todo. Mais uma vez, eu me lembro que na campanha municipal já teve um peso muito importante, né? Os familiares dado muito apoio. Eu acredito que num eventual novo desafio para 2026, também a família vai ajudar bastante você a decidir, a tomar essa decisão, acredito. Eu tenho, assim, a oportunidade, eu acho que a cidade também pode encarar dessa forma, é a oportunidade.
Acho que a região também pode encarar dessa forma, é a oportunidade. A família, Amandine, eu vejo assim, não só eu, mas a família toda, que Deus vai sinalizando para a gente o caminho que a gente deve seguir, né? Eu nunca pensei em sair de Bauru, mas hoje, por exemplo, eu já penso diferente. Eu tenho meu marido trabalhando em São Paulo, eu tenho uma filha que está indo para o 3º ano do ensino médio, o ano que vem é o último ano dela de ensino médio, e ela quer fazer cursos que possivelmente não sejam em Bauru, né? Eu tenho a Fran, que é a minha caçula, que tem 10 anos, que acompanha onde a gente for. Mas a minha vida está sendo direcionada, né, para estar não só em Bauru. Então, essas coisas são, para nós, para nossa família, são sinais de que é bem possível que o que está sendo preparado para a gente seja algo para atender realmente Bauru, região, e não necessariamente só em Bauru, né? Um escritório local. Porque a gente sabe que vida de deputado é uma vida, vamos dizer assim, que você cumpre, né, uma agenda regional, mas que você tem uma atividade muito intensa fora do município. Aí a gente fala, né, tanto das capitais, né, vamos colocar capital do estado de São Paulo, né, se for Assembleia, ou capital federal se for Brasília, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar qual é o melhor caminho para a região de Bauru, né? Se eu realmente me colocar como candidata, né, na época correta, porque agora a gente só fala aqui das possibilidades, é porque realmente existe condições de eleição. Sim. Eu não tenho interesse nenhum em sair candidata para fazer nome para a próxima eleição. Tanto é que nunca saí candidata a deputada, né? Então, eu acho que tudo tem que ser muito avaliado, analisado para o bem de Bauru, para o bem da região e dentro das condições de vida que a gente tem, né? Para oferecer o melhor da gente. Tá aí, ó. Chiara afirmando aqui como a sua, primeiro, demonstrando a sua vontade realmente em ser pré-candidata a deputada e deixando claro que, em sendo eleita deputada, vai ficar 4 anos cumprindo o mandato parlamentar, que ela não pensa ficar 2 anos ou cada 2 anos pulando de galho em galho, e também não vai ser um teste drive para a próxima eleição municipal, como a gente tem visto, inclusive, em algumas candidaturas aí, né? O cara sai vereador pensando em ser prefeito, depois sai prefeito pensando em ser deputado e nunca parece que está feliz com o que conquista, né? E a gente, obviamente, precisa planejar nossas ações e realmente, quando ganha uma eleição, exercer o mandato que foi delegado pelo povo até o final, né? Não ficar a cada 2 em 2 anos disputando uma eleição aí. Enfim, eu fico muito feliz com essa declaração sua. Acredito que o seu eleitorado, as pessoas de bem de Bauru também devem estar muito atentos a essa posição. Realmente essa votação que você teve o ano passado te consolidou, né? Mais de 31 mil votos dentro da cidade de Bauru, uma votação muito expressiva, como eu disse no começo aí, cobiçada por vários partidos, aliados e até respeito dos adversários, porque sabe que você realmente é uma pessoa que tem um futuro político brilhante, inclusive, e acredito que 2026 pode realmente, não vou dizer mais surpreender, porque não é mais uma surpresa, mas pode consolidar de vez esse desejo que você agora coloca, não apenas em nome de Bauru, mas da nossa região. Você conversando com muitas pessoas já, o que você acha hoje que precisa, um deputado eleito, que precisaria realmente estar trabalhando desde o primeiro dia para tentar avançar a questão aqui em Bauru e que tem até uma repercussão regional? Qual seria a obra 1 da Chiara eleita deputada hoje? O que você acha que Bauru e a nossa região realmente precisa avançar bastante hoje? Olha, Amandine, eu sou uma pessoa da área do desenvolvimento. Certo. Então, assim, eu sempre vou olhar pelo viés do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social. Para mim, são coisas que caminham juntas. Eu vejo a cidade de Bauru, e aí eu falo assim, a cidade de Bauru ela não é isolada, ela tem uma região junto com ela. Sim. Eu vejo
perdendo força no cenário estadual. Não só em termos de representatividade, de participar das decisões, que são decisões que podem ser benéficas para a região, mas em termos de interlocução entre os próprios municípios que estão na região. Sim. Porque quando você pensa, eu construí uma obra, não necessariamente seja uma obra física, tá? Mas eu acho que nós temos carência de obra física também. Mas eu acho que a gente tem uma carência enorme de pensar o desenvolvimento como algo regional. Então, eu acho que algumas interligações, alguns acordos de desenvolvimento na própria região de Bauru, elas precisam ser colocadas à mesa, estabelecidas, e todo mundo brigar pelo mesmo desenvolvimento e saber dividir. Porque se nós vamos bem em uma área, o município vizinho pode ir melhor em outra. Certo. Então, eu acho que quando a gente tem esse diálogo, e alguém tem que fazer esse diálogo. Tem que liderar o processo. Tem que liderar o processo. Quando Pedro era o deputado da região, Pedro fazia isso muito bem, você sabe muito bem porque você o assessorou brilhantemente. O Pedro aglutinava a região toda. Sim. Então, nada do que a região precisava passava desapercebido no governo do estado. As grandes obras, quem trouxe para Bauru foi o Pedro, porque era muito próximo do governador Geraldo Alckmin também. Sim. Qual foi a última grande obra que nós tivemos em Bauru? Vamos ver se você lembra. Eu lembro. A Nações Norte. A Nações Norte. Então, assim, quando a gente pensa em grandes avenidas, a gente fala, Avenida Águas do Sobrado. Tá, quem que vai fazer? É o governo do estado, né? Então, a gente está falando de uma obra no município. Sim. Né? Mas todas as rodovias. A última grande conquista. Quem que levou, né? Eu essa colocaria demanda? uma última grande conquista, eu acho, dessa dupla, né? Do tripé, mais algumas pessoas envolvidas da USP aí. Foi o curso e a Faculdade de Medicina da USP. Acho que foi a última grande conquista aí, viabilizada por esses governos, né? E com a atuação do Pedro forte. Sem dúvida. Né? E a gente precisa voltar a ter, né, Amantini? Precisamos voltar a ter, porque a força política é que faz acontecer a revolução econômica e social. Sem apoio político, sem força política... Sem força política não tem. Não tem. E sem dinheiro, que é o desenvolvimento econômico que traz, você não consegue fazer o social também. Exatamente. Né? Tá aí, telespectador. Estamos encerrando aí mais uma edição do Viva o Voto. Esperamos que você tenha gostado bastante. Hoje nós conhecemos um pouco mais, né, dessa educadora, dessa gestora da educação, também da política, né, ex-vereadora, ex-candidata a prefeita, com novos desafios políticos pela frente aí, que é a Chiara Ranieri. Muito obrigado, Chiara, por ter aceito o nosso convite, certo? Aqui está sempre as portas abertas para você, para a sua família, que é uma família empreendedora de Bauru e que tenho certeza que todo bauruense, né, e como sempre o próprio Renato fala, Chiara, bauruense não é aquele que apenas nasceu aqui em Bauru, mas é a pessoa que de fato ou nasceu ou que veio para Bauru, que escolheu essa cidade para morar, para viver, mas que ama Bauru. Eu acho que isso, eu tenho certeza que as pessoas que amam Bauru admiram bastante o trabalho seu e os legados aí deixados pelo saudoso Dudu Ranieri e pela continuidade dada a toda a família Ranieri. Então, nosso muito obrigado, tá? E a você, telespectador, que ficou atento aí até agora, nos ouvindo atentamente aí, muito obrigado pela sua audiência. E em breve, na próxima semana, voltaremos com mais edição do Viva o Voto, este programa que vai muito além das urnas. Forte abraço.